Qual a margem de lucro de uma empresa de software como serviço? Essa é uma das perguntas que mais me fazem, então eu resolvi fazer um vídeo sobre isso, mas a resposta não é tão simples. A resposta é depende. Eu não sou um grande especialista em finanças, eu sei um pouquinho, já estudei como administrador de uma empresa, eu sei um pouco, entendo um pouco de contabilidade, sou formado em administração, já li livros sobre finanças que eu vou comentar aqui com vocês, mas esse vídeo aqui não é um vídeo definitivo sobre o assunto, é um esboço para falar para vocês, para dar alguma luz para vocês em relação à lucratividade em software como serviço. Então vamos conversar um pouco aqui. Tu já viu aquela série da HBO chamada Silicon Valley? É importante eu contar esse pequeno trecho. Procurem aí na internet sobre a série Silicon Valley e procurem por revenue, que seria receita em inglês. Tem um clipe da série mostrando uma parte... É uma série de comédia, então é uma parte engraçada da série. Então eu vou ler um pouco da conversa que essas pessoas tiveram na série só para ilustrar algumas coisas que eu quero falar aqui para vocês. Tá, então tá o cara que desenvolveu o software dando tipo uma pequena palestra ali dentro da empresa e tem na frente um cara que é um investidor da empresa. Daí o cara o startupeiro ali, o cara que fundou a empresa diz que está pensando em maneiras de gerar receita para a empresa e o cara, o investidor, como assim? Por que tu vai gerar receita? E o outro, para fazer dinheiro. Se você tiver receita, vão perguntar quanto e nunca vai ser o suficiente, respondeu o investidor. Vou repetir. Se você tiver receita, vão perguntar quanto e nunca vai ser o suficiente. Se você não tiver receita, você pode dizer que ainda está na fase de pré-revenue, que seria de pré-receita. Então, é uma brincadeira em relação ao Vale do Silício, né, de tu colocar a tua empresa como pré-revenue, que seria pré-receita, né, antes de começar a ter receita, porque se a tua empresa começar a ter receita, não importa o quanto tu ganhe, nunca vai ser bom o suficiente. Daí ele cita que a Amazon não teve receita não teve lucratividade durante não sei quanto tempo, que tal empresa não teve receita durante muito tempo. E dessa maneira, a imaginação dos investidores fica maior e dessa maneira a tua empresa acaba valendo muito mais. Então, isso existe. Então, existem dois jogos que tu pode jogar em relação a uma startup, né? Que seria ser financiado por uma empresa, né? Por alguém que vai investir na tua empresa ali, e bootstrap. Mas a gente está no Brasil, a maioria das empresas trabalha como bootstrap. Bootstrap, para quem não sabe, é crescer com o próprio investimento. Então, eu quero falar sobre esses dois modelos, como existem esses dois modelos de empresas de software como serviço, é preciso falar sobre esses dois modelos para saber a lucratividade em cada um desses modelos. Então, vamos falar primeiro das empresas investidas, recebeu aporte. O jogo deles é diferente, então, tá? Como na brincadeira ali da Silicon Valley, o jogo é diferente. Eles não estão preocupados com lucratividade, eles estão preocupados com crescimento e com equity. Eles vão ganhar dinheiro de verdade vendendo a empresa depois de um período. Tem um concorrente meu que recebeu muito aporte e eles não estão nem aí para o cliente final, eles não estão nem aí para o produto, se o produto é bom. A gente percebe isso. Eu já tive ex-funcionários meus que foram trabalhar lá dentro. Assim, ó, o churn deles é absurdo, sabe? O atendimento deles é muito ruim. E eles não estão nem aí. Por quê? Porque a empresa está crescendo. Eles, de vez em quando, eles largam uma notícia nova para o mercado, falando que eles fizeram tal coisa nova no mercado. Isso dá um auê no mercado, cresce as ações, eles conseguem uma nova rodada de investimento e é basicamente assim que eles vivem. Eles não estão nem um pouco preocupados com o lucro. Mas a maioria... Então, não existe, realmente não tem preocupação com o lucro. Esse é o ponto. Então, qual é a margem de lucro desse tipo de empresa? Pelo menos ali no início, pelo menos enquanto eles estão crescendo, não tem lucro. Eles não estão nem... A margem de lucro é zero ou até negativa. De repente, depois de um período, passou um tempo, se estabilizou, a empresa foi comprada, daí eles vão começar a se preocupar com o lucro. Tá? Ou, de repente, vai ser incorporada em outra empresa maior. Né? Por exemplo, a TOTUS comprou Resultados Digitais. Né? E agora...
a resultados digitais. Eu não sei, não estou por dentro de como é que está funcionando, mas teoricamente, agora resultados digitais dentro da TOTVS precisa dar lucro, tá? E eu não sei o lucro que eles estão tendo no momento, só para ilustrar isso. Então, vamos vir agora para o Bootstrap. Bootstrap seria, então, como eu falei anteriormente, crescer com o próprio capital, né? Como que eu administro aqui a minha empresa, o e-gestor? A gente nunca recebeu aporte, já teve várias propostas de empresas querendo comprar ou aportar aqui, a gente nunca quis trabalhar dessa maneira. Mas foi legal porque eu aprendi muita coisa sobre esse mercado, justamente nesses processos de tentar se vender para o mercado, né? Mas as propostas deles nunca foram de uma maneira que eu gostasse. As propostas eram muito no sentido de eu te pago uma parte ou eu te pago uma parte em ações, tu fica mais 5 anos aqui trabalhando com a gente e conforme os teus resultados a gente te paga mais. Eu nunca quis isso, né? Quer comprar, me dá o dinheiro aqui, eu vou embora, tchau. É como eu sempre pensei, né? Então, como que eu administro a minha empresa aqui? Eu administro a minha empresa como um mercado de bairro, um mercado pequeno de bairro. É basicamente como que eu administro. O que eu quero falar com isso? Tem a receita e eu quero ver a margem de lucro. A margem de lucro está em certo patamar ali, estou tendo a receita está crescendo. Eu estou conseguindo manter a lucratividade conforme cresce a receita. É basicamente isso que eu me preocupo hoje em dia. Então, eu administro a minha empresa como um mercado de bairro e se tu está trabalhando com Bootstrap é exatamente como eu recomendo. Mas trabalhar dessa maneira que eu estou te falando vem com um dilema, que seria reinvestir o capital que tu está recebendo, né, o lucro que tu está recebendo, ou embolsar esse lucro de volta. E tu vai ter sempre esse dilema no bootstrapping. E aqui, durante muitos anos mesmo, a gente sempre pegou o máximo do lucro que a gente recebeu e reinvestiu na empresa. Por quê? Porque a gente queria que a empresa crescesse. A gente via um potencial muito grande de crescimento da empresa e eu não tinha nenhum outro investimento na minha vida que desse um retorno maior do que a minha própria empresa. Inclusive, era um debate dentro de casa, eu e minha esposa. A gente não deveria pegar mais dinheiro para a gente, para, sei lá, comprar uma casa, fazer tal coisa. E eu dizia, não, ainda não. Eu quero reinvestir esse dinheiro para fazer minha empresa crescer. Então, durante muitos anos, foi isso. Claro que eu não estava pobre, eu tirava um pouco para mim, sim. Mas eu poderia tirar muito mais do que eu tirava, porque eu estava reinvestindo na empresa, contratando vendedores, investindo em marketing, eventos, trabalhando, né, para a empresa crescer. E foi assim que eu fiz durante muitos anos. Então, é assim que eu recomendo que vocês façam em relação à empresa de vocês. Mas, antes de tudo, a gente precisa saber uma coisa em relação a lucro. Existem 2 tipos de lucro, tá? Existe o lucro contábil, o lucro que tu vai pagar imposto em cima, o lucro que tu vai mandar para os teus sócios ali, de repente até para os investidores olhar. Mas existe uma coisa chamada lucro administrativo, que é tu, como administrador da empresa, vai fazer um cálculo para ver qual é o lucro administrativo, né? Eu não queria chamar de lucro real, porque existe... O lucro real é outra coisa, né, na contabilidade. Mas pensa como se fosse um lucro de verdade. Por que que eu falo isso? Imagine o seguinte, tá? Digamos que na contabilidade a tua empresa está tendo 30% de lucro. Só que tu e teus sócios, digamos que seja tu e mais 2 sócios, né? A tua empresa já está ganhando muito dinheiro e tu e teus sócios estão tirando R$3.000 por mês para vocês, né? Vocês só estão embolsando R$3.000 por mês para vocês. Mas a empresa de vocês já está faturando muito dinheiro. Mas vocês, mesmo assim, vocês estão tirando R$3.000 por mês para vocês. Só que um profissional que está fazendo o trabalho de vocês, né? Digamos que, por exemplo, aqui na minha empresa, tem um dos meus sócios no desenvolvimento, né? Ele que gerencia o desenvolvimento. Tem outro sócio que cuida das finanças e dos servidores. E eu aqui da gestão geral da empresa. O nosso trabalho aqui vale muito mais do que R$3.000 por mês, né? E o pensamento que vocês têm que ter é que, digamos que vocês fiquem doentes e durante um tempo vocês não possam trabalhar ou de repente até ficam inválidos e não podem mais trabalhar na empresa de vocês. A empresa de vocês vai ter que continuar de alguma maneira e vocês vão ter que contratar um profissional
no mercado para fazer exatamente o trabalho de vocês. Quanto que um profissional no mercado cobraria para fazer o trabalho que vocês estão fazendo atualmente, com o nível de responsabilidade que vocês têm, fazendo exatamente o trabalho que vocês estão fazendo, com a mesma qualidade que vocês estão fazendo. Quanto que custaria? Se esse profissional custa R$20.000 por mês e vocês estão tirando apenas R$3.000 por mês, e na contabilidade está dizendo que vocês têm 30% de lucro, vocês entendem que esse 30% de lucro é falso? Tá? Eu entendo até que na contabilidade, de repente, para pagar menos imposto, né, dependendo ali, vocês estão tirando menos. Mas vocês percebem que esse lucro é falso e que administrativamente vocês deveriam saber que o lucro de vocês é menor do que vocês estão informando para o governo? Esse é um ponto. Isso eu aprendi num livro que eu recomendo muito, eu vou deixar no link aqui na descrição. Eu acho que esse livro não tem em português, tá? O nome do livro é Simple Numbers, Straight Talk, Big Profits. O autor é o Greg Crabtree. Eu vou deixar na descrição aqui o link para esse livro, tá? Esse livro aqui, ele é muito bom, é um livro em inglês sobre finanças. Né? Daí a gente pensa, tá, mas as finanças no Brasil é diferente, a contabilidade no Brasil é diferente da contabilidade nos Estados Unidos, não sei o quê. Mas esse livro é muito bom. Leia, se tu puder ler um livro de gestão financeira, é esse livro que eu te recomendo, tá? É muito bom mesmo. Leia esse livro porque vai fazer uma grande diferença na tua vida de gestor, né? Se tu quer crescer como gestor, aprende sobre finanças, leia esse livro também, tá? É muito importante que tu leia. Então, falando sobre lucratividade, eu não sei a lucratividade em geral das empresas bootstrapping no Brasil, mas eu te falo que aqui na minha empresa a gente busca uma lucratividade de 30%. É isso que a gente busca, 30% de lucratividade para a nossa empresa aqui. Por que que eu faço isso? Porque eu acho que uma margem de lucro muito pequena é perigoso. Inclusive, aprendi isso no Simple Numbers ali, né, no livro Simple Numbers. É perigoso, porque qualquer coisinha que aconteça na tua empresa, qualquer buraco na estrada, pode ser que tu tenha um problemão, tu vá demorar muito para se recuperar. Contar uma história que aconteceu comigo em relação a finanças. Lá por 2013, eu lembro que era na época que teve as passeatas no Brasil, lembra as passeatas no Brasil, né, que teve contra a Dilma e contra aquele... como é que era aquela... Não é por 20 centavos, 2013, para quem lembra aí. Naquela época eu fui viajar para a Itália, passear com a minha esposa na Itália. Fui para a Itália e deixei 2 funcionárias cuidando da minha empresa e disse assim, ó, tu cobra os clientes, tá? Vocês 2 cobrem os clientes, em determinada data, né? Cobre os clientes. A empresa era pequena ainda, tá? Cobre os clientes. E falei para o meu sócio, coloca dinheiro em propaganda, que eu deixei o Google bem organizadinho para as propagandas. Tá? O que aconteceu? As minhas funcionárias não cobraram os clientes e meu sócio colocou dinheiro demais no Google. Até não gastou tanto, mas ficou lá dentro da conta, né, o dinheiro. E que seria gasto depois, mas saiu o dinheiro do banco e foi para a conta do Google, porque ele não sabia quanto colocar, eu não sei se por erro meu ou dele. E o que aconteceu? Eu voltei dessa viagem e a gente estava com um fluxo de caixa com problema, a gente estava sem dinheiro praticamente. Quase aconteceu de eu ter que dizer para os meus funcionários o seguinte, olha, eu fui passear na Itália, mas eu não tenho dinheiro para te pagar, por causa desses problemas ali. Demorou uns 3, 4 meses para a gente se recuperar. Ainda bem que a gente tinha um pouco de dinheiro guardado que consegui pagar as contas e organizar a casa de novo, né? Então, saiu bem cara essa viagem. Além de sair cara, já uma viagem para a Itália, saiu caro por causa disso também, né? Então, eu sempre cuido para a gente ter aqui pelo menos 30% de lucratividade dentro da empresa. Outra coisa que vocês precisam saber, as empresas em geral, investidor, grandes empresas, elas não olham pro lucro, exatamente como eu estou falando para vocês aqui, né? Que seria, abre o DRE ali e olha o lucro no final. Eles olham para uma outra métrica chamada EBITDA. E o que significa EBITDA? Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Vai estudar um pouquinho sobre isso, o nome é feio, parece horrível, mas não é nada demais, tá?
lucro antes dos juros, imposto, depreciação e amortização. Então, se tu for procurar sobre lucratividade de empresas que estão, por exemplo, listadas na Bolsa de Valores, tu não vai achar o lucro delas, mas tu vai achar o EBITDA delas. Quando eu estava aqui para vender a empresa, né, que fizeram propostas para a gente, eles precisavam estudar a empresa, a gente precisava mandar os números da empresa aqui para eles fazerem as propostas. A gente teve que calcular a EBITDA aqui dentro da empresa, mandar para eles, e a partir daquilo ali é que eles faziam a proposta para a compra da empresa. Então, se tu quer nivelar a tua empresa em comparação a empresas na Bolsa de Valores, calcula o EBITDA para te ter uma noção geral. A partir daquilo ali, muitos investidores vão calcular em cima do EBITDA quanto que vale a tua empresa, tá? O teu contador sabe o que é, tá? Não é nada demais. Fala com o teu contador que tu quer ter, de vez em quando, de repente, o relatório EBITDA. E para vocês saberem. Então, outra coisa aqui. Então, eu fui procurar no ChatGPT para dar uma noção de lucratividade e tudo mais, eu fui procurar no ChatGPT o EBITDA e a lucratividade de algumas empresas de software no Brasil listadas na Bolsa. O ChatGPT não tinha o lucro, né? Ele só me trouxe o EBITDA. Daí eu pedi para ele calcular o lucro baseado nos dados que ele tinha. Então, para te ver que eles realmente não dão bola para lucratividade da maneira que a gente olha. Então, por exemplo, a TOTUS. TOTUS é a maior empresa de software da América Latina. Então, a receita líquida deles acho que é 2024, a receita líquida deles foi de 5,22 bilhões de reais. O lucro líquido dele, tá, foi de 767 milhões de reais. A margem de lucro líquido, então, foi de 14,7% nesse período, segundo o ChatGPT, então não confio tanto nele. E o EBITDA ajustado foi de 1,3 bilhão de reais, tá? Margem de EBITDA 24%. Outra empresa aqui, a Localweb, que agora é a LWSA. A receita líquida foi de 1,37 bilhão em 2024, lucro líquido de 42,2 milhões, margem de lucro líquido 3,1. Olha como a margem deles é bem baixinha, da Localweb. Claro que eles compraram muitas empresas, eles cresceram muito nos últimos anos ali, então eles estão com uma margem bem pequena. EBITDA ajustado de 281,4 milhões. Margem de EBITDA de 22,3%. E a Vtex, que é uma outra empresa, teve uma receita líquida de 226 milhões de reais, lucro líquido de 12 milhões, margem líquida de 5,3%, outra que tem uma margem bem baixa. Bem baixo para mim, né? Sei lá, de repente no mercado, não sou grande entendedor disso, de repente ia ter uma margem boa. EBITDA ajustado de 14 milhões de dólares. Era 226 milhões de dólares. O ChatGPT me trouxe da Vtex em dólares. Margem EBITDA de 6,4%. Esses são exemplos de algumas empresas de software no Brasil e suas margens de lucro, seus EBITDAs, né? Então, só para vocês terem uma noção sobre margem de lucro. Eu tenho amigos meus que têm empresas de SaaS e que eles me falaram que tem uma margem de lucro de 70%. E ele disse que o grande objetivo dele, ele quer tirar dinheiro para ele, né? Botar no bolso. A minha empresa aqui, eu poderia também ter uma margem, acredito eu, de 70%, mas daí eu teria que diminuir o número de vendedores, deixar só uma equipe bem pequena, bem enxuta. Eu teria muito mais dificuldade de crescer, mas eu estaria embolsando muito mais dinheiro para mim, teria como fazer, né? Isso, inclusive, lembra que eu falei sobre o colchão que eu tenho que ter? Então, eu tenho um dinheiro guardado na minha empresa para eventualidades e tem esse outro colchão que seria, se der merda, eu não quero fazer isso, mas se der alguma merda, eu demito pessoas e com esse dinheiro eu posso usar para pagar contas, para manter a empresa. Então, esse é sempre o meu pensamento de ir regulando, né? Qualquer coisa organiza o número de pessoas, também tem um colchão ali de dinheiro que eu deixo guardado e também tem uma margem de lucro para não ter problemas com isso, né? De repente, alguém que entende muito mais de finanças, comenta aqui embaixo comigo o que tu achou do meu vídeo. Como eu disse anteriormente, não sou um grande entendedor, eu administro a minha empresa como um mercadinho de bairro, tá?
Se tu quer saber mais sobre software como serviço, sobre como administrar a empresa de SaaS, sobre crescimento, sobre como montar uma equipe de venda, sobre comissionamento de vendedores, se tu quer ter acesso ao microcurso de micro SaaS que eu gravei, dá uma olhada na plataforma Vivendo de SaaS, o link está aqui na descrição desse vídeo. Espero que tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo, fala a tua margem de lucro, como que está a margem de lucro da tua empresa, tu já tinha pensado sobre isso, tu calcula EBITDA na tua empresa, tá? Comenta aqui embaixo que isso ajuda bastante a gente crescer esse debate sobre software como serviço no Brasil. Se tu não quer que a pessoa saiba, eu tenho uma empresa tal e a minha margem é tal, não coloca o nome da tua empresa, só fala da margem de lucro aqui da tua empresa, porque isso ajuda muito o debate, tá? Muito obrigado e até os próximos vídeos.